Neste momento, a Comissão de Orçamento e Finanças, e cumprimento todos os presentes e a todos que encontram acompanhando através das redes sociais, a audiência pública para a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2025 e a Lei Orçamentária Anual, a LOA 2025. Declaro aberta a audiência pública e convido a secretária de Planejamento, Manuela Zeres Martins, para apresentar neste momento a discussão da LOA e da LDO para o exercício 2025. E agradeço aqui também a presença do seu Antônio, que faz parte também como membro da comissão. Bom dia a todos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos assistem também pelas redes sociais. Agradecer pelo convite do presidente Joel, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e também agradecer aqui a presença do seu Antônio, que também faz parte desta comissão. Então, como já apresentado, eu sou a Manuela, secretária de Planejamento do município, e fui convidada para apresentar essa audiência pública. Faremos a apresentação de duas peças orçamentárias, que é a LDO e a LOA, para 2025. Então, essas duas peças, nós vamos falar um pouquinho sobre os prazos legais que tem, Então, precisamos obedecê-las. A LDO 2025, ela precisa ser protocolada, encaminhada, onde ela foi obedecida nesse exercício, até o dia 15 de maio, do ano corrente. Ela tem uma vigência de 1 ano e também o prazo que a Câmara tem para devolver para o Legislativo, a aprovação dela, tem que ser antes do término do exercício vigente. Então, eles não podem terminar o exercício sem ter a aprovação da LDO. A LOA, da mesma forma, nós precisamos encaminhar, o Executivo precisa encaminhar ao Legislativo com 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e também deve ser devolvido para a sanção do prefeito até o encerramento da sessão legislativa. A LOA, ela também tem uma vigência de 1 ano, e o prazo que tem que ser enviado para a Câmara é até o dia 30 de setembro de cada ano, também com a devolução antes do término do exercício vigente. E, com isso, nós respeitamos e atendemos aqui a emenda à Lei Orgânica 001/2009, que é onde prevê esses prazos que eu acabei de mencionar, tanto o projeto da LOA, até o dia 30 de setembro, e a LDO até o dia 15 de maio de cada ano. Bom, então, a atuação legislativa, ela procura garantir o pleno funcionamento das atividades e das funções legislativas na Câmara Municipal de Vereadores, onde dá condições de pleno funcionamento, promovendo e divulgando seus atos e atividades com a manutenção necessária em sua sede. Então, também procura desenvolver ações necessárias para que o Poder Legislativo cumpra as suas funções constitucionais, tendo como um público-alvo a administração legislativa e a população do município de Montenegro. O Legislativo ele tem algumas funções, o orçamento público. É responsável por legislar e fiscalizar o Poder Executivo, estudar os projetos de leis propostos, debater, propor melhorias e votar, e as leis que são aprovadas, elas regem o município. Por isso, da importância de todos os vereadores, A Câmara Legislativa, ela é fundamental. Então, nós não podemos executar. O Executivo, ele não pode executar nada sem passar pela Câmara. Então, há duas peças muito importantes, a LDO e a LOA, que precisa da aprovação dos vereadores.
Para elaborar a LOA, tanto a LDO quanto a LOA, a gente precisa respeitar, tem que levar em consideração algumas leis, né? Obviamente, a lei, né, do plano plurianual, que nós precisamos seguir, né, que é o que está previsto aí pelos 4 anos. Então, o nosso ainda é o 2022 a 2025. A lei orgânica do município, a Constituição Federal, que é a base principal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal 4.320 e a Lei Complementar, a LRF, a 101 de 2000. É preciso ter um princípio do equilíbrio orçamentário, então, receitas e despesas precisam andar juntas, né? Então, quando a gente faz a previsão da receita, a despesa tem que acompanhar, então tem que manter esse equilíbrio. Então, o que seria a LOA, a Lei Orçamentária Anual? Então, como eu disse, a vigência dela é para 1 ano, então ela é realizada anualmente. Ela vai viabilizar os recursos necessários para que as metas previstas elas possam ser atingidas. É obrigatório ela ser compatível com o PPA e a LDO. Então, tudo que está previsto, né, dentro dos 4 anos e o que foi extraído desses 4 anos na LDO, a LOA também tem que estar unida a essa peça. Então, ela tem que ser executada de acordo com o que foi previsto na LDO. Então, ela é um documento, obviamente, aprovado por lei, né, que ela contém essa previsão de receitas e as despesas, né, a serem realizadas por um governo, só esqueci de alterar ali, porque é propostas para 2025. E a fixação das despesas, né, que então a LOA ela vai executar as despesas da Secretaria de Obra, de Saúde, de Educação, Ação Social, né, entre outros. E a LDO, né? Então, a LDO ela também está prevista no artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal. Ela faz esse elo entre o plano plurianual, né, o PPA, e também a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, ela tem uma função principal, que ela vai selecionar as ações previstas no PPA, que terão a prioridade na execução no ano seguinte. Pensa bem que o PPA ele é feito para 4 anos. Então, cada ano tem políticas públicas a serem desenvolvidas, né? Então, a LDO é que faz essa parte, né? Vai ser extraído, né, do PPA para ser executado dentro daquele ano. Ela tem uma relação, a LDO tem uma relação com a LRF, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101. Então, procura manter o equilíbrio entre receitas e despesas, os critérios e forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados, e demais condições e exigências para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Aí aqui eu trouxe esse quadrinho aqui só para demonstrar para vocês como que funcionam os instrumentos do planejamento, né? O PPA, então, ele planeja. A LDO, ela vai, como também eu já disse, ela tem uma vigência de 1 ano, então ela é realizada anualmente, né, onde prioriza aí os programas, as ações a serem executadas pela LOA. Então, ela serve para orientar. Assim, a LOA ela é uma peça que vai executar, né, respeitando aquelas ações estabelecidas no PPA e também nos parâmetros estabelecidos pela LDO. Então, cada programa ele é composto por ações, né, que são necessárias para atingir os seus objetivos, que são separados por projetos e atividades. Então, esses programas, eles são divididos também nas suas funções e subfunções, né?
Então, ali um programa no orçamento, isso aqui é só para vocês entenderem como que funciona a estrutura orçamentária, né? Então, nós temos a função, subfunção, um programa, né? E desse programa, ele é dividido em projetos, atividades ou operações especiais. Cada ação que contempla o orçamento tem que ser colocado as suas metas físicas e as suas metas financeiras, né? Essas metas físicas seriam o tempo, né, que vai ser executado aquela ação, seja em tempo ou quantitativo. Tá? Então, o que deve conter na LDO? Então, tem que ter as metas e prioridades na administração pública, ela precisa orientar a elaboração da lei orçamentária, tem que conter também, já prever as alterações, né, na legislação tributária, as disposições relativas às dívidas públicas no município, concessão de vantagens, aumento de remuneração, a criação de cargos, admissão de pessoal e alteração de carreiras, as disposições sobre os consórcios públicos, as disposições relativas aos precatórios e sentenças judiciais. Então, para qualquer coisa que vamos fazer na LOA, precisa estar previsto na LDO, tá? Porque a LOA ela não pode ter nenhum elemento estranho, se não estiver já vindo ali previsto na LDO. Então, as emendas impositivas, né? Então, as emendas impositivas, este ano, para 2025, foi colocado, né, na nossa LDO, está previsto, né, foi alterado aqui por essa Casa de Lei, a emenda da Lei Orgânica 001/2024, né, então foi feita essa emenda à Lei Orgânica, que foi aprovada no dia 5 de agosto de 2024, e que teve como objetivo fazer a alteração da redação do parágrafo 4º, lá do artigo 138. Isso foi atendendo, conforme a emenda constitucional 126, de 21 de dezembro de 2022, artigo 166. Então, o que essa emenda à lei orgânica diz? Que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária elas serão aprovadas no limite de até 2%, da receita corrente líquida prevista no projeto, encaminhado pelo Poder Executivo. Então, desse valor, a metade dele, o percentual será destinado, 50% dele é destinado a ações e serviços da saúde. Então, na nossa lei orçamentária anual, que será aprovado pelos vereadores, né, no artigo 9º, lá fala, fica contingenciado dentro das programações existentes. Então, o valor é de R$ 1.146.212,13, referente às emendas parlamentares, sendo R$ 127.356,90 a cada vereador. Então, só reforçando que desses 127 mil, 50% dele vai ser, de cada vereador, tem que ser obrigatoriamente aplicado na saúde. E para a gente poder elaborar a LDO e a LOA, então os recursos eles precisam vir de algum lugar, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de onde vem. Então, vem das receitas tributárias, que seria ali os impostos, né, de IPTU, ISS, TS, as taxas também sobre serviços públicos, receitas de contribuição, né, que seria iluminação pública, contribuição de melhoria, também as receitas constitucionais, que vem da União, né, então o FPM, ICMS, IPVA, IPI, também receitas de operação de crédito, quando tem, né, o financiamento, receitas diversas, que aí entra multas, dívida ativa, alienação de bens, entre outros. Aí aqui em valores, vamos demonstrar para vocês como que ficou a previsão para 2025 nas receitas. Então, entre tudo isso aqui que eu acabei de mencionar no slide anterior, que vem de impostos, taxas, contribuições, receitas de serviço, as transferências correntes também, dentre todos esses valores,
A nossa receita prevista para 2025 é de R$ 86.904.528,97. Desse valor, é obrigatório, né, aplicar os limites constitucionais, que vai compreender aí dentro, né, vamos extrair dos impostos, né, e também das transferências da União. Então, nós temos que aplicar um mínimo de 25%, o mínimo na educação, na saúde, mínimo 15%, e na Câmara, máximo 7%. Então, aí, dentro dessas receitas, então, que eu mencionei aqui, nós temos que distribuir elas em despesas. Lembrando que lá atrás nós falamos do princípio do equilíbrio, né, que a receita e as despesas devem andar em equilíbrio. Então, as despesas elas estão distribuídas dessa forma. Na Câmara, R$ 3.213.684,97. Gabinete do Prefeito, R$ 2.414.740,60. Na Secretaria de Planejamento, onde está alocado as emendas impositivas, R$ 1.409.712,13. Na Secretaria de Finanças, R$ 9.373.387,11. A Secretaria de Obras, R$ 8.867.596,34. Secretaria de Educação, R$ 27.148.296,22. Secretaria de Agricultura, R$ 2.500.000. Secretaria de Saúde, R$ 19.122.932,64. Secretaria de Assistência Social, R$ 2.579.550,45. Secretaria de Esporte e Turismo, R$ 1 milhão. Secretaria de Indústria e Comércio, R$ 230.500. Secretaria de Meio Ambiente, R$ 1 milhão. E o IPREMON, R$ 8.044.128,51. Então, com todos esses números, nós temos um montante de R$ 86.904.528,97. E aí ficamos, para finalizar, só para demonstrar como que é o ciclo orçamentário. Então, primeiro nós passamos pela essa elaboração no planejamento, vem para discussão, estudo e aprovação, né, que aqui é a parte fundamental, que aqui é da Câmara dos Vereadores. Assim, a execução, né, do Executivo, e aí a avaliação do controle, que é onde a gente avalia aí para ver se todas as ações estão sendo executadas, né, por meio também das nossas audiências públicas, onde a gente demonstra, né, para a população onde que está indo todo o nosso orçamento público. Então, assim, eu encerro aqui a apresentação. Obrigada pela atenção de todos, aqueles que nos acompanharam aqui. Agradeço aí ao Pedro, né, que é o presidente dessa Casa de Leis, o Joel Rodrigues Mateus, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Antônio da Silva e Marli Bruno Quadros, membros. Obrigada. Os vereadores presentes querem fazer uso da tribuna? Então, não havendo mais nada para tratar, declaro encerrada a presente audiência pública.